Bem-vindo à minha apresentação sobre domínio de uma função. O que é o domínio de uma função? O domínio de uma função é o conjunto dos valores que, colocados na função, permitem uma resposta válida. Vamos ver um exemplo. Se eu tomar a função real definida por f de x igual a x², eu devo observar que qualquer número real colocado no lugar de x, ao ser elevado ao quadrado, me permite obter um resultado real para a função f de x, de maneira que o domínio desta função é composto, então, por todos os números reais. Nós escreveríamos domínio entre chaves, aquilo que vai determinar o domínio, e eu vou simplesmente dizer que domínio é todo número indicado pela letra x, que é elemento que pertence ao conjunto dos números reais. Fecha chaves. Veja que aqui x representa exatamente os valores que nós queremos usar na função. Este símbolo pertence ou é elemento de. X é elemento de R. R, estilizado, indica o conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais é aquele conjunto que, grosseiramente falando, envolve todos os números que você conhece, números positivos, negativos, inteiros, fracionários, números decimais, só não envolve os números complexos que nós não estamos considerando aqui. Então, aqui, neste caso, qualquer número real colocado no lugar de x elevado ao quadrado permite obter o valor da função. Então, o domínio da função contém todos os valores de x pertencentes ao conjunto dos números reais. Vamos agora examinar um outro exemplo, um pouquinho mais elaborado. Uma função real, f de x, definida por 1 sobre x². Qual será o domínio dessa função? Ou seja, valores podem ser colocados no lugar de x, de modo que esta função tenha uma resposta válida pensando em números reais. Bem, você sabe que o denominador é que está envolvendo a variável, e o denominador nunca pode ser zero. Veja, se eu colocar zero no lugar de x, eu teria f de zero igual 1 sobre 0 elevado ao quadrado. 0 elevado ao quadrado é zero, e então eu teria 1 sobre 0. 1 sobre 0 é 1 dividido por zero. Nós sabemos que não existe divisão por zero, então nós temos aqui uma situação de indefinição. Como, colocando zero no lugar de x nesta função, não nos permite obter uma resposta válida no conjunto dos números reais, neste caso, o domínio da função seria composto por todos os valores de x que pertencem ao conjunto dos números reais, de tal modo que, esta barra indica tal que, o x não pode ser igual a zero, deve ser diferente de zero. Este é o domínio desta função. O zero é o único valor que não pode ser colocado no lugar do x, de modo a obter uma resposta válida. Bem, mais um exemplo para nós estudarmos um pouquinho mais interessante. Vamos estudar a função real definida por f de x igual a raiz quadrada de x menos 3. O que tem de interessante nesta função? É o radical. A variável faz parte do radicando. Então, nós temos, para determinar o domínio, que pensar em que valores de x permitem que a raiz quadrada de x menos 3 seja calculada. Você já sabe que a raiz quadrada de qualquer número pode ser obtido, desde que esse número não seja negativo. Então, eu tenho que obter valores de x que fazem com que esta expressão x menos 3 resulte em zero ou um número maior que zero. Nós dizemos, então, aqui que queremos que o x menos 3 seja maior que ou igual a zero, o que significa que o x tem que ser maior que ou igual a 3. Por quê? Se você colocar 3 no lugar do x, 3 menos 3 dá zero. Se você colocar qualquer número maior que 3 no lugar do x, 5, 10, 15, menos 3 vai resultar num número positivo. Então, esta função está definida, tem o domínio para os números reais, x pertencente ao conjunto dos reais, de tal modo que
o x seja maior que ou igual a 3. Vamos analisar agora um exemplo um pouquinho mais difícil. O que nós poderíamos dizer a respeito da função real definida por f de x igual a raiz quadrada do módulo do valor absoluto de x menos 3. Por um momento, essa expressão e a anterior têm alguma semelhança. Entretanto, o módulo de x, valor absoluto de x, faz com que elas sejam diferentes. Mas a análise é a mesma. Nós temos no radicando módulo de x menos 3, e o radicando tem que ser maior que ou igual a zero, porque nós não temos raiz quadrada de número negativo, considerando os números reais. Então, nós queremos aqui, para obter os valores de x que permitem uma resposta válida para a função, que o módulo de x menos 3 seja maior que ou igual a zero. O que significa, de maneira análoga ao anterior, que o módulo de x tem que ser maior que ou igual a 3. Vamos lembrar, módulo de x, se o x for um número positivo, o módulo dele é ele mesmo. Por exemplo, o módulo de 7 é 7. Entretanto, se o x for um número negativo, o módulo de x é o oposto dele. Por exemplo, o módulo de menos 7 é 7 positivo. Nesse caso, então, para satisfazer aqui esta condição, teríamos que considerar duas situações. O x teria que ser menor que ou igual a menos 3, porque módulo de menos 3 é 3. Se eu pegar um número menor, por exemplo, menos 4, módulo de menos 4 é 4, portanto, fica maior que o 3 que eu estou querendo aqui, e assim por diante. Ou x maior que ou igual a 3. Módulo de 3 é 3, módulo de 4 é 4, satisfaria tudo que temos aqui. Então, neste caso, o domínio desta função é o conjunto de todos os valores de x pertencentes aos reais, de tal forma que o x seja menor que ou igual a menos 3, ou o x seja maior que ou igual a 3. Vamos agora analisar uma situação um pouquinho mais difícil, mas com relação com a anterior. Imagine a função real definida por f de x igual a 1 sobre a raiz quadrada do módulo de x menos 3. Neste caso, uma análise parecida com a anterior ajuda, mas temos diferença. Denominador. Denominador pode ser qualquer número? Na verdade, não. Além do radical ter que ter um radicando positivo ou zero, na fração o denominador não pode ser zero. Isso quer dizer que o módulo de x menos 3 tem que ser estritamente maior que zero. Analisando aqui como ali acima, é fácil concluir que x é menor que menos 3 ou x é maior que 3. Porque se o x fosse maior que ou igual a 3, ou aqui o sinal de igual, eu teria um zero no denominador. Então, neste caso, o domínio vai ser composto por todos os valores de x reais, de tal modo que o x seja menor que menos 3 ou x seja maior que 3. Vamos considerar uma situação em que a função real é definida por f de x igual a 2 se o x for um número par e 1 sobre x menos 1 vezes x menos 2 se x é ímpar. Para analisar o domínio dessa função, vamos analisar os possíveis valores de x que permitem obter uma resposta válida para a função. Se eu tomar um número par para o x, por exemplo, tomando 4, f de 4 é igual a 2. Para qualquer número par, essa função está bem definida. Qualquer número par faz com que o resultado seja 2. Agora, se eu tomar um número ímpar, eu teria que analisar f de x igual a 1 sobre x menos 1 vezes x menos 2. Denominador não pode ser zero. E aqui, os valores de x que fazem o denominador ser zero são 1, ou seja, o denominador seria zero se o x fosse igual a 1, porque 1 menos 1, zero. Ou se o x fosse igual a 2, porque
colocando 2 no lugar do x, 2 menos 2, 0. Isso faria com que o denominador fosse 0, então nem o 1 nem o 2 estariam no domínio. Entretanto, 2 é par, então 2 para o x não é calculado por meio dessa expressão, mas da outra expressão. Então, isso aqui não é problema. O problema é x igual a 1, que faz com que seja 0 o denominador. Então, neste caso, o domínio da função vai ser igual a todos os valores que eu possa usar lá, exceto 1. Só que x pertence a, não vamos colocar r, vamos colocar z, o conjunto dos números inteiros, de tal forma que x seja diferente de 1. Por que usar z? Porque número par, número ímpar, só se define para números inteiros e não para todos os reais. É isso aí, está dito. Bom estudo, até o próximo vídeo.